Olá, olá, olá. E aí, tudo bem com você? Eu espero que esteja maravilhosamente bem. E aí, vamos matematicar? Olha que verbo bacana. A matemática me fascina, se você tiver a compreensão dos resultados que a gente quer. Vai fazer o Enem. E aí, tá preocupado? O conteúdo de hoje ele é muito importante. É muito importante mesmo que a gente vai mexer com geometria, e a geometria espacial. E aí? O desafio está lançado, estou esperando você. Vamos para cima? O que você está esperando? Pega caneta, pega papel, chama a galerinha, chama todo mundo. Vamos aprender matemática para o Enem. Eu sou o professor Emerson e vou te ajudar nessa jornada. Está preparado? Vem comigo. Então vamos lá. Falando de geometria espacial, tá aí ela. Como é que é isso? A geometria espacial, ela corresponde à área da matemática, olha que legal, que se encarrega de estudar as figuras no espaço. Ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Como assim, professor? A geometria espacial, diferente da geometria plana, ela estuda de forma tridimensional. Quando você fala de geometria plana, você só analisa comprimento e largura. Aqui a gente vai analisar três, tá? A geometria espacial vai analisar comprimento, largura e altura. Por isso que ela é espacial. É tridimensional. Então vamos lá. A geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. Quem são eles, professor? Conheça algum deles: prisma, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. A gente vai ver cada um deles de forma diferenciada, tá ok? Então, olha bem a ideia. Vamos sair da geometria plana, tá? Da forma bidimensional de comprimento e largura, para trabalhar a tridimensional, comprimento, largura e altura. Vamos ver como é que é isso? Contudo, o estudo das estruturas das figuras espaciais e suas inter-relações é determinado por alguns conceitos básicos a saber. Antes de começarmos a falar de figura, vamos falar dos elementos básicos que compõem as figuras geométricas, tá? Primeiro, o que é ponto, o que é reta, linha e plano. Ponto. Conceito fundamental a todos os subsequentes, uma vez que todos sejam, em última análise, formado por inúmeros pontos, ou seja, o ponto, por sua vez, eles são infinitos e não possuem dimensão mensurável. Eles são caracterizados como adimensional. Sua única propriedade garantida é a sua localização, ok? E o que vem a ser a reta? Compostas por pontos. É infinita nos dois lados e determina a distância mais curta entre dois pontos determinados, ou seja, qual é a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E o que é a linha? Possui algumas semelhanças com a reta, pois é igualmente infinita para cada lado. Contudo, tem a propriedade de formar curvas e nós sobre si mesma. Ou seja, e o que é plano? É a outra estrutura infinita que se estende em todas as direções. Aqui a gente pode analisar o ponto, nesse caso aqui, que é apenas um conceito fundamental. A reta é a união desses pontos. A linha tem semelhança com a reta. E o plano é onde a gente pode localizar o ponto, a reta e a linha, tá ok? É como se o plano fosse o piso ou a área da superfície de uma mesa, tá ok? Apenas isso para que você possa ter essa compreensão. E as figuras da geometria espacial, quais são? As figuras geométricas espaciais são aquelas que têm três dimensões: comprimento, largura e altura, como a gente já tinha falado, correto? Essas figuras são divididas em dois grupos: os corpos redondos, delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. E o que vem a ser um poliedro? Os poliedros são figuras formadas por três dimensões básicas: vértices, arestas e faces. Vamos analisar aqui, ó. A face é a parte lateral delimitada por uma figura geométrica plana. Vértice é quando duas arestas se encontram, que formam os bicos, ok? Beleza? E, por sua vez, tá, as arestas, tá, vai de um vértice ao outro, tá? É como se você tivesse uma caixa. A figura, tá, externa que você está visualizando é uma figura geométrica, que é a face. Nesse caso aqui, essa face é retangular. Ok? O encontro de quatro arestas aqui determina uma face. E as arestas se encontrando determinam os bicos, são chamados de vértices. Beleza? Então vamos lá.
Os poliedros recebem nomes especiais de acordo com o número de faces. Como assim? Se ele tem 4 faces, ele é um tetraedro. Se ele tem 5 faces, é um pentaedro. 6 faces é o hexaedro ou cubo, tá? Heptaedros são 7, octaedros são 8, decaedros são 10. Eu tenho o dodecaedro e o icosaedro, onde o dodecaedro tem 12 e o icosaedro tem 20 faces. Na geometria espacial, os poliedros ainda são classificados em convexos e côncavos. E qual é a diferença entre eles, professor? Convexo, quando os poliedros se encontram totalmente no semi-espaço que essa face determina. E côncavo, quando as duas faces do poliedro não estão contidas nesse semi-espaço. Vamos falar e dar mais ênfase só aos convexos. Como assim? O que são os poliedros convexos? Entre os convexos existem os poliedros regulares, ou chamados sólidos platônicos ou de Platão. São figuras que todos os lados possuem a mesma medida e com ângulos internos congruentes entre si. As faces são congruentes, são iguais, tá? E os ângulos também congruentes entre si. E os famosos poliedros de Platão são 5. O tetraedro, o octaedro, o cubo, o icosaedro e o dodecaedro. Esse que tem faces triangulares é o tetraedro e o octaedro. Tetra quer dizer 4 faces, octa, 8 faces. O cubo tem 6 faces, mas elas já são retangulares, são quadradas. Aqui são triangulares. O icosaedro, as faces, são 20 faces com as faces triangulares. E o dodecaedro, tá? São 12 faces pentagonais. Beleza? E o que são os corpos redondos? Os corpos redondos são sólidos geométricos que possuem formas arredondadas. Os principais corpos redondos são a esfera, tá? O cone e o cilindro. De novo, a esfera, o cone e o cilindro. São os que a gente chama de corpos redondos. Vamos ver cada um deles separadamente, tá, pessoal? Agora vamos ver. E a relação de Euler? Vértices, faces e arestas. A relação de Euler é uma igualdade que relaciona o número de vértices, arestas e faces em poliedros convexos. Ela diz que o número de faces, o número de faces mais o de vértices é igual ao número de arestas mais 2, tá? Ok? Se eu trocar aqui, dá para você lembrar dessa forma. F mais V é a mesma coisa que V mais F, tá? Então a relação de Euler é dada por F, as faces somada com os vértices, é igual ao número de arestas mais 2. F é faces, V é vértices, A é arestas. A relação de Euler determina relacionado simplesmente quando eu estou falando de poliedros convexos. Isso sempre vai valer, tá, pessoal? Em um poliedro convexo, o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2, ok? Olha aqui, poliedro. Se eu tenho um cubo de 6 faces, ele vai ter 8 vértices e 12 arestas. Tá? Se eu somar aqui, 6 mais 8 é 14. 12 mais 2, 14. Pirâmide triangular. 4 faces, 4 vértices. 4 mais 4 é 8. Aresta 6, 6 mais 2, 8. Quer dizer que essa igualdade ela é satisfeita pela relação de Euler. Prisma de base pentagonal. 7 faces com 10 vértices. 10 mais 7, 17. Como arestas são 15, 15 mais 2, 17. Mais 2 da fórmula, beleza? A mesma coisa no octaedro. Vamos colocar isso aqui em prática? Um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices. Observa bem. Um poliedro convexo possui 20 faces e 12 vértices. Determine o número de arestas utilizando a relação de Euler e isolando A. F mais V é igual a A mais 2. De novo, F mais V é igual a A mais 2. Eu tenho um número de faces? Eu tenho. Eu tenho um número de vértices? Eu tenho. Mas aqui está pedindo para que você isole o A. Então, o que eu vou fazer? Esse mais 2 que está aqui vai passar para cá subtraindo. A é igual a F mais V menos 2. O mais 2 passou para cá subtraindo. Vamos substituir? F vale 20, observa bem. V vale 12 e aqui repete menos 2. 20 mais 12, 32. Menos 2, 30. Nesse caso aqui, eu vou ter um total de 30 arestas. Ok? Apenas isso e você vai ter a noção dos resultados. É só substituir de acordo com os dados e jogar na relação de Euler. Ficou bem claro?
Bem prático, de novo. Um poliedro possui 20 faces e 12 vértices. Eu vou substituir na fórmula, isolando o A, e eu encontrei que, nesse caso, esse poliedro tem um total de 30 arestas. Vamos ver esse outro exemplo. Determine o número de vértices da pirâmide quadrangular a seguir. Ó. Pirâmide, está aqui o formato dela, quadrangular. Quadrangular porque aqui eu tenho um quadrilátero que forma a base. Nesse caso pode ser um quadrado ou um retângulo. Visivelmente, podemos afirmar que a pirâmide apresenta 5 vértices. Vê se tu contou comigo. 1, 2, 3, 4 e aqui em cima 5. 5 faces. As 4 laterais e a de baixo. De novo, as 4 laterais e a de baixo. E 8 arestas. Como assim, professor? Aqui embaixo eu tenho 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Tá? Como são 4 vértices, cada vértice é ligado por esse vértice de cima. Então tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4. Então eu vou ter um total de 8 arestas. Agora vamos demonstrar que a relação de Euler é válida para determinar esses elementos da pirâmide de base quadrangular. Eu tenho que contar aqui, observando bem, 5 vértices, 5 faces e 8 arestas, e ver se ela se enquadra, tá, na relação de Euler. Como é que é isso? V menos A mais F é igual a 2. V menos 8 mais 5 é igual a 2. V é igual a 2 mais 3, que é o resultado aqui, ó. V é igual a 5. Correto? Então, nesse caso aqui, a gente já sabia, ó, que V é 5. Eu estou apenas comprovando, tá? Nesse caso, e arestas? V menos A mais F igual a 2. Eu vou jogar na fórmula, tá? E deixar o A para calcular. Aqui eu joguei na fórmula e deixei o V para calcular, substituindo os outros dois. Perceberam? Ao substituir aqui, eu encontrei que o A é 8. O que é A? Arestas. Aresta é igual a 8, o que confirma o que estava aqui, ó. Por último, faces. V menos A mais F igual a 2. A nossa variável agora é F. Substitui aqui, ó. 5 menos 8 mais F igual a 2. 5 menos 8 é menos 3. Menos 3 passa para lá somando. F é 5. Jogando na relação de Euler, encontrei vértice igual a 5. Aresta igual a 8, tá? E face igual a 5. O que confirma o que a gente já tinha contado aqui. Beleza? É uma comprovação que a relação de Euler é verdadeira e ela serve para cá. Beleza? Vamos ver isso aqui, ó. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Ou seja, eu tenho um poliedro convexo de 22 arestas. O número de faces, está dizendo aqui, ó, o número de faces é igual ao número de vértices. Então, F é igual a V. Utilizando a relação de Euler, vamos achar o número de faces desse poliedro. Considerando que o número de faces é igual ao número de vértices, vai ser, ó, F eu vou chamar de X e V eu vou chamar de X. Vamos jogar na fórmula? V menos A mais F igual a 2, tá? Quem é V? V é X, A repete e o F é X. O que vai acontecer? Nesse caso, ó, X menos 22 mais X igual a 2, porque aresta está dizendo que é 22, ó. X mais X é 22, X mais X é 2X, menos 22 passa para lá como mais 22. De novo, menos 22 passou para lá, mais 22, X mais X é 2X. Soma 2 mais 22 que dá 24, tá? E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Por isso que aqui é 12, porque eu vou dividir 24 para 2. Logo, X é 12. Se o X é 12, tanto F, que é face, como o vértice é face, vai ser igual a 12. Certo? Então, eu vou ter 12 faces e também 12 vértices. Ok? Pelo problema aqui apresentado. Poliedros regulares. Os poliedros convexos são regulares quando as suas faces são compostas por polígonos regulares e congruentes entre si. A gente já comentou os sólidos platônicos ou poliedro de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, tá? Dodecaedro e icosaedro. Eu queria que você visualizasse aqui comigo, tá? Vai ficar passando aqui para você verificar. Esse gifzinho vai mostrar, ó. Tetraedro, aí vem aí, hexaedro ou cubo, octaedro 8, dodecaedro 12 e o icosaedro 20. Mais uma vez, aqui tem faces triangulares, são 4, 6,
8, 12 e 20. Dá para matar pelo nome, né? Só o icosaedro, não sei se você já tinha ouvido falar. Tá? Hexa é 6, é o cubo. Octa, 8. Dodecaedro, 12. O icosaedro, 20. Lembrando que aqui as faces são triangulares, quadradas, tá? Triangulares, tá? Pentagonais e triangulares. Como assim? 4 faces triangulares, 6 faces quadradas, 8 faces triangulares, 12 faces pentagonais e 20 faces triangulares. Lembrando que elas são regulares, ou seja, medidas iguais, tá? E ângulos também iguais, que a gente chama na matemática de congruência. Vamos lá para os exercícios? Tá? Vamos ver, essa aqui é do Enem. Os sólidos de Platão são poliedros convexos. Acabamos de falar sobre isso. Cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas. Espera aí, ó. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Aqui é apenas uma classificação falando a respeito deles. Como todo poliedro convexo, o sólido de Platão respeita a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2. Acabamos de mostrar isso. Em que V, A e F são o número de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Bem, aqui apenas está dizendo que a relação de Euler existe, tá? E que a gente já sabe. Agora, vamos para a questão. Em um cristal, cuja forma é um poliedro de Platão, de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, vamos lá. Eu tenho um cristal que é um poliedro de Platão. Aí está dizendo que ele tem faces triangulares. Ok? Está pedindo a relação entre o número de vértices e o número de faces. Vamos entender essa questão de que maneira? Como as faces são triangulares, sabemos que para cada face há 3 arestas. Como assim, professor? Deixa eu entender isso melhor. Ó, cada face tem 3 arestas. Correto? Só para você entender aqui, ó. Cada face tem 3 arestas. Se for triangular, aqui, ó, cada face 3 arestas. Aqui não serve, mas aqui serve, ó. Então, isso significa o quê? Tá? As faces são triangulares, para cada face há 3 arestas. Porém, para relacionar o número de arestas como de face, é importante lembrar que cada aresta está contida em 2. Se cada face tem 3 arestas, eu vou poder utilizar uma relação matemática, onde a aresta é 3F dividido para 2. A aresta é 3F sobre 2. Vamos pegar esse valor aqui e jogar na relação de Euler, substituindo. Como assim, professor? A é igual a 3F sobre 2. Eu vou pegar a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2 e vou substituir o A. Onde tiver A, eu vou colocar 3F sobre 2. V menos 3F sobre 2 mais F igual a 2. O que vai acontecer agora? Eu vou tirar o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 para 1 é 2, 2 vezes V é 2V. 2 para 2 é 1, vezes 3F é 3F. Aqui embaixo tem 1, tá? 2 para 1 é 2, 2 vezes F é 2F. Aqui embaixo tem 1, 2 para 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Eu vou cancelar esse denominador e eu vou trabalhar matematicamente aqui. 2V continua, menos 3F mais 2F é menos F. E o 2 que sumiu, então vai ficar 2V menos F igual a 4. É a relação existente, tá? Entre elas. Nesse caso, eu vou ter aqui, a letra C é a resposta correta. 2V menos F é igual a 4, olha aqui. 2V menos F é igual a 4. Ok, pessoal? Assim relaciona essa questão do Enem de 2016, tá? Certinho? Então, só para a gente poder ter uma noção, algumas pessoas ficaram com dificuldade aqui, deixa a gente compreender aqui, ó. O sólido de Platão, nós sabemos que eu posso aplicar a relação de Euler, beleza? Mas espera aí. Se V menos A mais F é igual a 2, e aqui está falando que esse poliedro de Platão tem faces triangulares, o que significa isso melhor? Presta atenção aqui, ó. Faces triangulares, cada aresta tem 3 faces.
Então isso quer dizer que tem uma inter-relação matemática, ok? Se as faces são triangulares, para cada face existem 3 arestas. Porém, para relacionar isso aqui, eu vou ter que analisar o quê? O encontro de 2 faces forma uma aresta. Uma aresta divide uma face ao meio. Então eu relaciono através dessa fórmula matemática. Cada aresta é 3F sobre 2. Cada face tem 3 arestas e uma aresta divide a face em 2. Aqui está explicando a relação matemática que existe para substituir. Se você observar bem aqui, ó, cada aresta está dividindo a face em 2, tá? No caso das faces triangulares. Só para explicar melhor, ó, ok? Então, nesse caso, quando você faz essa substituição, onde tiver A, eu vou colocar 3F sobre 2. Automaticamente, aqui eu vou ter uma inter-relação de MMC. Mas o que é isso, professor? Quando eu vou somar ou subtrair com fração, se aqui embaixo não tem ninguém, tem 1. E só tem um denominador 2, ele é o mínimo. Então, ele é o novo denominador. Eu vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Vamos lá? De novo, 2 para 1 é 2. 2 vezes V, 2V. 2 para 2 é 1. 1 vezes 3F, 3F. 2 para 1 é 2. 2 vezes F, 2F. 2 para 1 é 2. 2 vezes 2, 4. Eu estou dizendo que embaixo desses denominadores é 1. Depois que eu faço isso, eu vou cancelar o denominador em ambos os lados e desce aqui, ó. 2V desce. Por que aqui deu menos F? Porque aqui são semelhantes. Menos 3F mais 2F dá menos F. E o 2 cancelou, ficou só o 4. Essa é a relação matemática, tá? Quando eu tenho um poliedro de Platão em que as faces são triangulares. Tá ok, pessoal? É só para a gente ter essa noção. Vamos ver então outro exemplo aqui? Exercício. Das alternativas abaixo, julgo qual delas não é um sólido de Platão. Você consegue dizer para mim? Vamos pensar? Eu tenho um cubo, tetraedro regular, icosaedro regular, dodecaedro e o cone. Tá? Como é que eu vou conseguir deduzir isso, professor? Vamos ver aqui os poliedros. O icosaedro é? É. O tetraedro é? É. O hexaedro é? É. O octaedro é? E dodecaedro. Não existe um outro fora esses aqui. Então, qual será a resposta para cá? Das alternativas, a única que não corresponde a um sólido de Platão é o cone. Então, A, B, C e D são, tá, sólidos de Platão. A única que não é a letra E, o cone. Ok? Então, só para a gente poder ter uma noção aqui, ó, a respeito dessas informações que você pode analisar, principalmente quando pega aqui a relação de Euler, tá? Ó, que a gente vai atribuir, é importante que a gente consiga separar. Por que o cone não é? O cone, ele é caracterizado como corpo redondo. Quem são os corpos redondos? A esfera, o cilindro e o cone. Então, ele não tem nada a ver com o poliedro de Platão, tá? Só para te mostrar aqui, ó. Beleza? Então, são os que a gente chama de corpos redondos, tá ok? Tá? E os poliedros convexos o de Platão é o tetraedro, octaedro, cubo ou hexaedro regular, o icosaedro e o dodecaedro. Faces triangulares, ó, 4 faces triangulares, 8 faces triangulares, 6 faces quadradas, icosaedro, 20 faces triangulares, ele tem 20 faces, cada face é um triângulo. E o dodecaedro, ele tem 12 faces e elas são pentagonais. Quer dizer que cada face aqui é um pentágono, tem 5 lados. Eles são regulares porque as medidas são iguais das arestas, tá? E as faces também são congruentes. Beleza? Só para a gente poder ter aqui a noção a respeito disso. Certinho, ó. E o que é aresta, o que é vértice, o que é face? Ficou bem claro para você? A face é o formato da figura plana que eu vejo. Uma caixa de sapato é um exemplo, ok? Para você ver. Então, a aresta é essa linha que une um vértice ao outro. Ó. Vértice é quando as arestas se encontram, formando esse bico. Beleza? E face é justamente quando as arestas determinam a figura plana formada pelo sólido geométrico. Nesse caso aqui, ó, o nome dessa figura é chamado de paralelepípedo, ou a caixa de sapato que você conhece, que a gente vai falar mais na frente, beleza? Deu para separar então a ideia de aresta, vértice e face. De novo, aqui eu tenho uma face, as arestas formam a face
e o encontro das arestas vai formar o vértice, ok? Que é o campo da geometria espacial que a gente já mensurou aqui, certinho? Então, dentre as figuras geométricas, a gente vai falar do prisma, do cubo, do paralelepípedo, da pirâmide, do cone, do cilindro e da esfera, certo? Quais desses aqui são corpos redondos? A gente já falou, vamos lá? Quais deles são corpos redondos? O cone, o cilindro e a esfera. Certinho? Então aí você já tem um pouco dessa noção e os resultados que a gente espera. Poliedros de Platão, que é o que a gente tem aqui, os corpos redondos, tá? Mais uma vez, para você visualizar a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2, tá? F mais faces mais vértices é igual a aresta mais 2. Como já falamos, aqui a comprovação está nos poliedros, tá? Aqui um exemplo que a gente já viu, comprovamos aqui, para que você tenha um pouco dessa noção dos resultados, beleza? Olha aí mais uma vez o tetraedro, o hexaedro é a mesma coisa que o cubo, tá, pessoal? Tá? Dodecaedro já foi falado, o icosaedro, tá? Aí os exemplos que a gente já estudou, ok? Então, se você realmente estava com dificuldade e não tinha o entendimento disso, revisa isso na nossa plataforma Eduque. Por quê? Ao revisar na plataforma, você vai rever essa aula e tirar suas dúvidas. E se você tem, revisa, dá uma olhada, porque dessa maneira você pode ver as questões do Enem que trata sobre isso e resolver mais uma vez. Certinho? Ficou alguma dúvida? Entra na plataforma e dá uma olhada e verifique essa aula mais de uma vez. Pode ser? Eu conto contigo, certo? Eu sou o professor Emerson e a gente se encontra na próxima aula.